Agora eu te convido a conversar com a gente sobre tuberculose. É uma doença muito preocupante, mesmo. A gente vai conversar com o Dr. Halcyon Teixeira, ele é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seja bem-vindo ao Revista. Tudo bem? Bom dia. A gente trouxe esse assunto para o estúdio, principalmente porque a gente está acompanhando de perto o caso da cantora Simária, né? Sim. Que se afastou inicialmente, depois tentou retomar a carreira e precisou se afastar novamente. Antes, vamos tentar entender o que é a tuberculose, quais são as formas, né, de apresentação da doença e por que a gente tem que se preocupar, de fato, com ela. Bem, tuberculose em si é uma doença transmitida por um tipo de bactéria, uma bactéria chamada micobactéria, ela é especial, porque ela pode acarretar todos os órgãos da gente e o meio da gente se infectar pela tuberculose é através do ar contaminado, do contato com alguém que tem a tuberculose. Tá. No Brasil, infelizmente, tem uma alta quantidade de pessoas que têm tuberculose, ou seja, a maioria de nós já nós já tivemos contato com essa micobactéria. E aí, por algum motivo ou de saúde ou social do nosso corpo não conseguir bloquear essa bactéria, né, eu tenho a doença. A principal forma que nós conhecemos é a tuberculose pulmonar, aquela pessoa que tosse cronicamente, começa a emagrecer, começa a ter suor, mas ela pode ir para outros lugares, como foi da Simária, que acometeu os gânglios, né? Então nem sempre é o pulmão que sofre com o acometimento da doença. Quais são os outros órgãos? Ela pode ir desde até o cérebro, então o sistema nervoso central, como os gânglios, como no corpo inteiro. Rim, intestino, tuberculose, ela não tem preconceito, a gente brinca. Ela pode ir para qualquer lugar. Por isso que é a importância, às vezes, e aí os diagnósticos são mais difíceis se ela for fora do pulmão. Tá. No caso da Simária, ainda mais preocupante, porque estando no sistema linfático, pode migrar para outras áreas do corpo ou não? Mas da Simária é mais complicado porque esse tipo de tuberculose, a ganglionar, ela é mais difícil de tratar. Às vezes a gente tem que fazer o tratamento de uma maneira mais prolongada, né? O dela não foi a primeira vez, é uma recaída, é a segunda vez que ela está tendo. Então, essa ganglionar, para a gente, às vezes é difícil porque a resposta é mais lenta e a gente tem que tratar por mais tempo. Então, realmente é uma das tuberculoses mais graves. Mais preocupantes, né? Agora, cada local onde ela vai se apresentar, onde ela vai se manifestar, a gente tem um tipo de sintoma diferente? Sim, por exemplo, o mais clássico, que é o do pulmão, então a pessoa começa ao longo a perceber que ela está emagrecendo, começa a ter febre e começa depois de um certo tempo vir uma tosse. Uma tosse persistente, que no início até pode ser seca, mas depois começa a ter secreção, começa a ter catarro, tá? E geralmente é uma tosse que a pessoa fica tossindo mais de 2 a 3 semanas. Então hoje no Brasil, quem tosse mais de 2 a 3 semanas contínuas, tá? Junto com a epidemiologia, junto com o quadro clínico, nós temos ainda hoje que pensar em tuberculose. Essa é a principal dificuldade, tanto para os pacientes, alguns que não entendem que isso pode ser tuberculose, até como para alguns médicos que acham que a tuberculose já está curada. E só o ano passado a gente teve próxima de 70 mil notificações de casos de tuberculose no Brasil. Tem número de mortes? Tem uma mortalidade que não é extremamente elevada, mas que tem sim uma taxa de 10 a 15% de mortalidade. 10 a 15%. Isso porque diagnosticou tardiamente? Ou por tardiamente, ou por não tratar adequadamente, ou porque às vezes é um órgão muito grave, como o sistema nervoso, que é o cérebro, e aí isso pode acarretar em morte. Então, ou seja, é muita gente com tuberculose, né? E que existe um tratamento hoje, claro, é longo, é dificultoso, mas que eu posso curar. Então, e com remédios pesados também, né? Com remédios pesados, mas que a gente tenta controlar os sintomas, distribuídos gratuitamente. Falando em confundir sintomas e as pessoas muitas vezes não desconfiarem que pode ser uma tuberculose, existem medicamentos que podem mascarar o problema e no futuro ajudar a agravar ainda mais a situação? Por exemplo, a pessoa está com uma tosse há uma semana, acha que é uma tosse alérgica porque não tem catarro, tive contato com uma poeira, não sei o que lá, acha que está tossindo, toma um antialérgico, dá uma leve melhorada. Se a tuberculose não melhora, ou o medicamento consegue mascarar o sintoma? Às vezes consegue mascarar. Isso é muito mais comum com antibióticos. Então, a pessoa ela tem o famoso antibiótico em casa e se automedica, né? Acha que está com uma gripe, um resfriado, acaba se automedicando e isso às vezes faz com que os sintomas melhorem parcialmente e aí atrasa ainda mais a procura dessa pessoa ao médico, tá? E aí depois isso, claro, vai vir de novo
os sintomas mais fortes e a doença vai continuar. Então, realmente tem isso. Se a pessoa não estiver se sentindo bem com todos esses sintomas de tosse, emagrecimento, gânglios crescendo, a gente tem que avaliar com mais cautela para ver se não é tuberculose, que é um dos diagnósticos. Então, para entender direitinho, você disse que em algum momento da vida, todos nós já tivemos contato com esse bacilo, né? Isso. Com esse agente transmissor. Isso, algumas pessoas, o organismo mesmo, o sistema imune consegue dar conta. Consegue controlar. A maioria das pessoas, o organismo vai lá e controla. Mas ele fica lá? Ele fica lá. Ah, ele está ali. Ele fica ali. Dormindo. Fica dormindo. Em algum momento que a gente tem uma baixa na imunidade, pode ser que ele se manifeste. Isso, essa é a principal forma da tuberculose. Um contato prévio, o sistema vai lá, o sistema imune vai lá e deixa ele dormindo, e aí por queda de imunidade, seja por trabalho exaustivo, emagrecimento, outra doença, uso de medicamentos que abaixam a imunidade, a bactéria pode voltar a crescer e aí manifestar a doença, tanto lá no pulmão quanto em outro órgão que ela tenha se alojado. Enquanto o sistema imune está dando conta dela, ela está lá dormindo, está quietinha, a gente também transmite? Não, a gente não transmite porque o sistema imune vai lá e acaba conseguindo acobertar e deixar ela quieta. Então ela protege a gente e a gente não transmite. Só quem desenvolve realmente a doença, tá? E a doença na sua forma pulmonar é que transmite. Por exemplo, a Dacimara, que é numa forma ela ganglionar, não tem contágio? Não tem contágio. Então não há problema de ficar perto, de conviver, nada disso. E como é que a gente fica sabendo? Tem como a gente saber que a gente teve contato com esse bacilo alguma vez, ou que ele está no organismo pronto para agir em algum momento? Tem algum exame, mesmo na fase latente ali, para a gente descobrir que tem? Tem sim, existem 2 exames, um feito na pele, tá, chamado PPD, e outro dosado no sangue, chamado quantiferon, só que a gente faz para algumas situações especiais. Então, quem trabalha com muito pacientes com tuberculose, quem vai ser submetido a alguma quimioterapia, algum tratamento que abaixe a imunidade, isso faz com que eu tenha que procurar se a pessoa já teve esse contato e quão ativo está esse contato, e a gente faria a profilaxia. Então, existe uma profilaxia feita por 6 meses, tomando remédio, onde eu consigo diminuir bastante a chance da pessoa ter tuberculose. Tá? Então, essas pessoas, determinadas profissionais da área da saúde, quem vai se submeter a alguns processos de transplante ou de uso de remédios que abaixam a imunidade, a gente faz essa pesquisa ativamente. Tá, então mesmo sem estar com a doença se manifestando, mas tendo o bacilo presente no corpo, a gente consegue tratá-lo. Consegue tratar, é um dos remédios da tuberculose, né? A gente trata com 4 medicações da tuberculose, a gente usa um atualmente desses e usa por 6 meses, é um tempo prolongado mesmo, porque a bactéria ela se reproduz muito lentamente. E com isso eu consigo quase que evitar totalmente o risco de uma tuberculose. Isso seria indicado para todas as pessoas? Fazer esse exame, pesquisar para ver se tem o bacilo no corpo, para evitar que essa doença se manifeste em algum momento da vida? Porque é muito difícil que a gente consiga se manter saudável pela vida toda, sem nenhuma queda de imunidade, às vezes por um momento que a gente vive inverno, por exemplo. Esse inverno não encontrei ninguém que não tenha ficado gripado, né? Sim, vieram umas gripes aí bem difíceis, bem complicadas de cuidar, inclusive, e num momento como esse, por exemplo, a tuberculose pode se manifestar? Para todas as pessoas a medicina ainda não recomenda. A gente tem determinados grupos, né, onde a gente avalia risco-benefício, e para aqueles que têm o maior risco de desenvolver, por exemplo, pacientes que vivem com HIV, se a gente não fizer um rastreamento, ou seja, não ir atrás para ver se ele já teve contato, se ele está ativo com a micobactéria e não fizer nada, o risco dele ter tuberculose é 10% ao ano, ou seja, é quase certeza que ao longo da vida ele possa ter tuberculose. Em algum momento ele vai ter. Então, assim, a gente restringe para esses profissionais ou para essas pessoas, pacientes que com maior risco para fazer esse tipo de tratamento. Então, indiscriminadamente não é interessante, mas para algumas pessoas que têm um maior risco, a gente acaba fazendo isso sim. A Organização Mundial da Saúde diz que muitos países não combatem da forma adequada a tuberculose. Como que esse combate deveria ser feito, na opinião do órgão, ou até mesmo na sua? O que seria combater adequadamente? É rastrear, ou seja, procurar ativamente, então não deixar passar casos de tuberculose, tá? Então, eu ter essa sensibilidade dos médicos, dos profissionais da área da saúde, né, dos postos de saúde, de perceber e visto uma suspeita de tuberculose, já fazer o exame, tá? Existem métodos que estão sendo discutidos de eu fazer um diagnóstico mais fácil, porque
até hoje, né, em muitos lugares não é fácil fazer o diagnóstico. O diagnóstico envolve um certo requinte de laboratório que alguns lugares muito afastados não tem. Né? Então hoje existe um exame à beira-leito, que a gente chama, que não precisa do laboratório em si, só precisa de uma máquina. Diagnosticado, tratar adequadamente esses pacientes, então fazer a adesão ao tratamento. Isso é a principal dificuldade, fazer com que ele fique 6 meses tratando e até que eu negative e dê como cura. Às vezes eu vou até 9 meses tratando. Tá? O que acontece? Às vezes isso está misturado com adição a álcool, drogas, alguma coisa assim. As pessoas começam o tratamento, há uma melhora importante depois do 2º mês e aí fala, eu já estou curado e para de tratar. E aí depois tem a recaída de novo, tem que começar tudo do zero. As recaídas são mais graves? As recaídas são mais graves porque eu tenho que começar do zero e eu posso ter criado resistência. Uma resistência, né? Naquele bacilo ao medicamento utilizado. E as resistências são com esquemas cada vez mais difíceis, alguns injetados, então isso vai complicando ainda mais o tratamento. É um combinado de medicações que são utilizadas? É um combinado, a gente combina 4 medicações nos 2 primeiros meses de tratamento. É um bichinho difícil de matar, então, bichinho difícil de matar, eu preciso atacá-los em diversos alvos e ele replica muito lentamente, por isso que o tempo de tratamento é muito longo. Muito prolongado. Estudos estão sendo feitos para tentar encurtar, mas até agora o que a gente tem é um mínimo de 6 meses de tratamento. Mas é aquele tipo de tratamento que a gente cobre um santo e descobre outro, porque mata o bacilo, mas também prejudica alguns órgãos do corpo? Tem algum tipo de efeito colateral? Por isso que não é indicado fazer? Ele pode causar alteração no fígado, tá? Então pode dar uma hepatite medicamentosa, que a gente chama, algumas vezes importante, tá? Essa combinação dos 4. E a pessoa pode ficar enjoada, pode ter mal-estar, então um tratamento que... Até por isso deve ser tão fácil abandonar o tratamento. Sim, porque a pessoa às vezes começa a ter esses sintomas muito grandes de fraqueza, o tratamento em si às vezes pode dar essa fraqueza, essa enjoo importante, que é algo que a Simária conta aí nos relatos que ela tem uma dificuldade com os remédios porque enjoa bastante. E por que por muito tempo a gente não ouviu falar sobre a tuberculose, né? Eu me lembro na infância a gente ouvia falar em tuberculose como se fosse uma doença do passado, como se não acontecesse mais e agora ela veio com força. Na verdade, esse é um grande problema. A tuberculose nunca deixou, nunca sumiu, né? E o que a gente fez foi parar de falar, as pessoas começaram a achar que a tuberculose não existia mais, ou que era uma doença só de pessoas de determinados grupos, né, relacionada a nível social, tudo isso, e não é o que acontece, tá? Então, veja aí que a tuberculose ela é democrática com todo mundo. Então, temos que continuar hoje em dia pensando. E vamos continuar com esses cuidados, né, gente? Não negligencie uma tosse persistente por mais de 2 semanas, procure o médico, fica aqui a dica sempre, fale né? que pode ser tuberculose. Tá certo, então. Quero agradecer ao Dr. Halcyon Teixeira, que é infectologista do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, e volte logo para a gente continuar conversando. Obrigada, viu? Até uma próxima. Ótimo dia.